demonizando o conhecimento das pessoas? Querem, tipo, apagar as pessoas ali pra ter uma manobra? Na realidade, a gente tem um grave problema que ninguém fala na internet. Por que a gente tem que ter essa dualidade, esse maniqueísmo de bem e mal? Acho que porque a gente busca isso em tudo, porque a gente vê isso quase que em Dividir tudo, pra senão em conquistar. tudo. que Mas chama. isso é limitar-se. É colocar medo nas Os pessoas. antigos cultos, se a gente for analisar, Eu não tô falando antes, só de culto, não, tô falando no geral. mas antes do zoroastrismo, porque o que formatou o judaísmo e o islamismo? A base do islamismo e o judaísmo é o zoroastrismo. Acho que o Fred Mercury era do zoroastrismo. Sim. Então assim, o que acontece? O zoroastrismo foi quem fez essa divisão, esse maniqueísmo entre bem e mal. Só que a gente não se percebe de uma coisa. Quando a gente faz esse maniqueísmo, você terceiriza quando você erra. Porque quando você erra foi o diabo. Ah, não, isso aí é uma coisa isso é que... clássico. Né? Ou seja, o que se aplica talvez de bom a você, talvez não se aplique a mim. Tem muita gente que uma hora dessa tá curtindo uma balada gótica. Eu não curto, eu acho legal e tudo, mas tem uns movimentos de baladas que eu acho que não é legal. Na verdade, o que o Felipe falou foi justamente o que acontece não só na questão religiosa, mas na questão geral. Toda política é baseada em divisão para se conquistar. É muito mais fácil eu mandar em você se nós somos inimigos, se vocês forem inimigos e eu puder... Não, venha cá, o Felipe não presta. Ô Felipe, olha só, o Tatá não presta. Então eu sou o defensor do Felipe e a Nayara é o defensor do Tatá. Então sempre vai ter essa questão. Então a igreja é política. O cristianismo ele sempre esteve inserido na política. Ela é política. A igreja foi política. Não existia Idade Média sem a igreja. Não existia sistema feudal sem a igreja. Exato. Não existia construção de grandes civilizações sem a cultura religiosa. Sim. Ah, Thaís, mas antes existia a Babilônia. E dava super certo. Mas ela foi destruída e destronada pelo cristianismo. Ponto. Óbvio, outras guerras otomanas e coisas do tipo, né? Mas o caso da Babilônia, por exemplo, você disse que ela foi destruída e destronada pelo cristianismo. Não foi, ela teve outras guerras antes, enfim, história que não é minha praia, sim, mas né? você tá dizendo assim, num posterior ali, quando já tinha assim, já tinha as assim, suas escrituras, né? guerras, Por exemplo, enfim. as pessoas não entendem. Se a gente for analisar a Bíblia, 90% dela é cópia. Só basta que você leia um pouco de antiga cultura babilônica. Por exemplo, se você ler a Epopeia de Gilgamesh, Elish, você vai ver que muita coisa... Eu sei que tem uma você vai ordem, ver né, que a de mesma coisa está invasões ali. escrito. Quando acontece o dilúvio na Bíblia, a gente já teve um dilúvio na antiga Babilônia. Sim. Então, a Bíblia ela é uma cópia de outras culturas. Até porque não tem como negar, eles foram escravos durante 1000 anos. Eles tinham que absorver essa cultura. Se eu falar uma coisa que talvez as pessoas não compreendam, os anjos não são hebraicos e não são cristãos. Os anjos? Sim. Sim, mas eu não sei. Não. Pô. Olha só. Mika. Anjo tem religião. Micael. Rafa. É de Gabriel. Deus. O El é de Deus. Exato, mas é aí que tá. Se a gente for analisar até as características de Adonai do Antigo Testamento, é o próprio Baal. Um monte de gente agora vai ficar puto no chat. Quem é Deus pra você, Tato? Deus é uma força criadora, motora, sem essa visão de Deus barbudo com tridente ou com um raio na mão. Não, isso é porque a gente humanizou. Deus é uma criação, é o tudo em todos. E Deus está dentro de cada um de nós, porque a gente vai ter sempre o nosso self. Nós entendemos isso, tá? Ele é o tudo e o nada? Ele é o tudo e o nada, é o começo e o fim. Mas veja, a gente não está falando de cristianismo. O que a gente está falando é de uma força que transcende a questão de títulos de religiosidade. É que meio que a religião é uma forma ali do ser humano botar umas coisinhas na caixinha dele. Cercas, Sim, esse é o grande uma problema. construção Entende política por que Exu é luciferiano? E porque o nosso luciferianismo, ele é uma filosofia. O luciferianismo não é É religião. uma linguagem ali, né? É uma filosofia. Então, para nós, o luciferianismo ele é libertário. É você saber que você pode sim ter seu culto. É isso que as pessoas não entendem. Eu posso ter a Quimbanda e a Quimbanda ela vai ter os seus tabus. E sim, alguns tabus a gente quebrou, como a gente estava conversando aqui no início, né? Mulher menstruada não pode acender vela pro seu Exu. Dane-se, azar o seu. Problema seu, porque dentro da nossa Quimbanda pode sim. Porque talvez naquele momento que ela tá menstruada, naquele processo dela, é o dia que ela mais precisa acender vela para o ancestral até dela. Ela tem um período ali de... Exato, mas as pessoas têm esse tabu, principalmente com a questão da mulher nesse processo, nesse período. E a mulher tá super poderosa nesse período, né? Se bem que antes também, porque elas ficam na TPM. A TPM Elas tinham a tenda vermelha.
Exatamente. E era afastada justamente porque o medo da manipulação desse sangue delas. Então, porque justamente elas iam lá quando estavam menstruadas, devolvendo pra terra aquele sangue, Uhum. né, dentro dessa Então, tenda assim, vermelha. existe muita questão que as pessoas não estudam.